Boa noite, queridos. Amém. Paz a todos, amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. E estão com expectativa? Amém. Aleluia. Sabe que Deus gosta de superar a expectativa, né? Amém. Eu vou liberar aqui a banda, ok? Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. O tecladista quer fazer um fundo musical, por favor? Faz um worship aí, por favor. Aleluia. Ele vai me ajudar aqui na unção, não é? Amém. A mesa ali vai me ajudar também com os versículos, não é? Então eu sou pastor lá do Verbo da Vida de Pirituba, São Paulo. Sou casado com a Viviane, tenho 2 filhos. A Sara, que vai fazer 18 anos e se formou no Rema também, esse ano passado. E o Gustavo tem 16 anos e vai fazer o Rema também. Então eu trago saudação deles a todos vocês. Quero dizer que eu estou alegre, muito alegre por estar aqui com vocês, viu? E antes que eu conhecesse o pastor, eu estava mesmo ouvindo as mensagens dele. Estava lá no YouTube as mensagens e eu escutava sobre oração em línguas. Ele fala e eu gosto demais do assunto. Então eu estava ouvindo as mensagens dele sobre oração em línguas e compartilhando também. Compartilhando para as pessoas pelo WhatsApp, né? E certo dia eu estava lá em casa e olhei no celular, tinha uma chamada dele. Eu olhei aquela foto, eu falei, eu conheço esse pastor. E ele estava me chamando, dizendo que ouvia as minhas mensagens, né? Eu disse para ele, eu também escuto as suas mensagens. Né? Então aí está nascendo uma grande amizade com ele, né? Com o Tiago, com mais pessoas aqui. Mas eu quero dizer que, na verdade, a fé mesmo para mim estar aqui é da Fábia, né? Ela disse 2 anos atrás isso, não foi, pastor? Foi, Tiago? 2 anos atrás, não é? E ela creu e aconteceu. E coisas grandes vão acontecer hoje aqui, tá bom? Amém. Deus vai fazer grandes coisas. E hoje é só o primeiro dia, não é? O primeiro dia. Então, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu não sabia como começar. A parte, para os pregadores, acho que o começo é mais difícil, né? Acho que a parte de começar é mais difícil. Às vezes a gente não sabe o que falar. Mas eu estava sentado ali e Deus me disse como começar. Aleluia. Aleluia. Tem uma unção presente já. Aleluia. E eu gosto da unção. Eu gosto da unção. E quanto mais expectativa você tiver aí, mais você vai receber. E deixa eu falar uma coisa para vocês. É possível ter muita unção aqui no ambiente e alguns serem tocados fortemente por elas, ao passo que é possível outras pessoas não receber e não sentir nada. Acontecia assim no ministério de Jesus, quando aquela multidão em Marcos capítulo 5 estava pressionando ele, não é? E as pessoas estavam ali e uma mulher decidiu que ia receber a cura dela. Então a Bíblia diz que ela foi por trás, tocou nas vestes dele, e a Bíblia diz que uma carga de poder foi passado para ela. Como a gente sabe disso? A Bíblia diz que ela recebeu aquilo e ela ficou tremendo, trêmula. E Jesus sentiu que saiu dele poder, e ele se virou para procurar quem fizera aquilo, e uma mulher tinha tocado nele com fé. Com fé. E ela puxou a unção. Então a unção pode ser puxada com a sua fé. Então desligue-se totalmente de quem está do seu lado agora por esse momento, ok? Se concentre aqui comigo, porque nós vamos estar conectados diretamente com o Espírito Santo, e Ele vai transbordar nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44, Lucas 24, 44. Aleluia.
Aleluia. Se você não tiver Bíblia, pode ler ali no quadro. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Volta na versão que você estava antes, Almeida Revista e Atualizado. Ok. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Próximo. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes diz: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder. Foi Jesus que falou isso. E é interessante, Jesus andava no poder do Espírito. Em Marcos capítulo 4, Jesus ficou cheio do Espírito. Cheio do Espírito, ele foi ao deserto ser tentado pelo diabo, e ele saiu revestido de mais poder ainda, e ele saiu operando milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Ele ensinou aqueles discípulos, treinou-os, mas ele disse para eles não ir ainda até que se cumprisse a promessa, a mesma qual ele tinha recebido, a promessa do revestimento de poder, ser envolto, coberto, cheio de poder. Ele prometeu isso para os discípulos: espere até que a promessa se cumpra. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Poder de Deus. Poder de Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, não há ou não pode existir um Evangelho sem poder. Deixa eu dizer algo para vocês, só para a gente comparar. Em alguns lugares, especialmente na África, existem feiticeiros, e esses feiticeiros, eles têm um certo nível de poder, ao ponto de, quando eles fazem lá as suas magias, pessoas acabam morrendo sem ele chegar perto delas. Eles têm esse nível de poder. Pessoas, eles põem lá um certo tipo de magia que as pessoas começam a esquentar. Sabe que uma febre muito alta, as pessoas não aguentam. Então essa pessoa começa a esquentar e morre, sem eles ter contato com elas. É um nível de poder. É um nível de poder. E eles estão operando. Então eu quero mostrar para vocês que na Bíblia, olha só, o diabo, na verdade, ele sempre procura copiar as coisas de Deus. Copiar. Então, se você sabe que a cópia pode se parecer um pouco com o original, mas não é original. Não é verdade? Pode até parecer, mas não é original. E se os feiticeiros, eles têm um nível de poder que eles operam, e esse nível de poder, ele é a cópia, saiba de uma coisa: o original é muito maior. O original vai fazer coisas muito maiores. O original vai fazer coisas grandes. Aleluia. E a minha expectativa é que essas coisas grandes aconteçam aqui hoje. E se a sua expectativa estiver comigo, nós vamos nadar, voar nas asas do Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler algumas coisas na Bíblia para a gente ver, comparar? Vamos? Vamos juntos? Aqui no livro de Atos, vamos ver, em Atos tem algumas coisas boas para a gente ver. Atos capítulo 5, a partir do versículo 12. Atos 5, 12.
E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios. Olha, isso é o original. É isso que é o original. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Próximo. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Aquele não falha menos não? Esse microfone não fala? Ou é a mesma coisa? Pode trocar? O volume está até bom, mas ele está falhando. Pronto. Vamos lá de novo. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Próximo. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia. Volta o versículo 15 de novo. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. A sombra, só a sombra. Pedro estava só passando e a sombra projetava em algumas pessoas. E o próximo versículo: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Em Atos capítulo 19, versículo 11. Atos 19, 11. Aleluia. A palavra de Deus gera fé no nosso coração. Então nós lemos a palavra e ela começa, sabe? É por isso que dentro de você está crescendo esse negócio, sabe? Fica crescendo, você começa a olhar para aquilo e você começa a desejar aquilo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Ouça o que eu vou dizer para você. Se fosse só milagre, já estava bom, não já? Mas era extraordinário. Milagres extraordinários. Próximo. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Agora, veja isso. Vamos tentar imaginar essa cena. Aqui diz que as enfermidades fugiam das suas vítimas. Foi o que você leu? Sim ou não? Sim? Você leu isso, né? Algumas pessoas estão com dúvida, não é? Foi o que você leu? Sim ou não? As enfermidades fugiam das suas vítimas. Você consegue imaginar uma enfermidade fugindo? Por exemplo, a enfermidade, uma das enfermidades que tem assolado a humanidade hoje, qual seria? Fala um nome aí. Qual? Depressão. Câncer também. Vamos pensar em alguém depressivo, então, não é? Porque é uma doença, sim ou não? Então, aqui diz que, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, do uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades
fugiam das suas vítimas. Então, tenta imaginar a enfermidade saindo correndo. Enfermidade correndo. Porque a enfermidade não aguenta com o poder de Deus. Não aguenta. Não resiste ao poder de Deus. É por isso que muitas pessoas vão ser curadas hoje aqui. Porque o poder de Deus está aqui para manifestar no seu corpo. E os espíritos malignos se retiravam. Não, ele não estava expulsando os demônios, não. Ele só estava mandando os lenços e os aventais. E o que acontecia? As enfermeiras, imagina um câncer correndo. Você pode imaginar um câncer saindo correndo? Aonde você vai? Não, eu não aguento ficar aqui. Correndo. Câncer correndo. Enfermidades correndo. Deixa eu contar algo para vocês sobre isso. Eu estava pregando numa cidade, interior de São Paulo, e estava uma unção muito forte. Eu estava debaixo de uma unção tangível. Era muito forte aquilo, eu sentia. E eu estava pregando com ousadia. Eu estava falando com ousadia. Naquele culto coisas começaram a acontecer. Pessoas foram curadas, pessoas caíram pelo chão, e muita unção. E acabou o culto, e eu estava lá conversando com o pastor da igreja. Ele me disse que uma irmã sentiu muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor. E ela não resistiu ficar no culto. E ela foi embora. Foi embora. Eu não gostei muito daquilo. O culto tinha muita unção. A manifestação do Espírito estava grande. E aquela mulher com muita dor não conseguiu ficar no culto e ela foi embora. Era uma senhora. E sabe, eu fui jantar num determinado lugar, onde muitas pessoas foram, e essa senhora apareceu lá. E ela pediu para falar comigo. O pastor disse: conta para ele. Ela disse: pastor, eu estava lá no culto ontem, e eu com câncer. Ela disse não, onde era o câncer. Eu estava com câncer. E aquilo começou a doer muito. Começou a doer. E eu não aguentei, pastor, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei aquele câncer para fora. Foi embora. Eu me lembrei desse texto. Foi embora. Por quê? Porque ele não resiste ao poder de Deus. Ele não aguenta com o poder de Deus. Não há demônio que possa resistir. Olha, se os feiticeiros estão fazendo seus feitiços, estão amaldiçoando a vida das pessoas, o que um cristão então pode fazer para abençoar a vida das pessoas? Um cristão pode levar vida, um cristão pode levar cura, um cristão pode levar bênção, um cristão pode fazer com que portas se abram. Você pode fazer com que portas se abram. Nós temos o poder do Evangelho, está sobre nós, está conosco. Nós estamos operando no poder do Evangelho. Agora ouça, meu irmão e minha irmã. Jesus disse para os discípulos: não vão ainda, esperem a promessa se cumprir. Qual promessa? A promessa que o Espírito Santo vem e ele vai revestir, capacitar, encher e ungir vocês. É interessante notar que antes de acontecer isso, os discípulos, eles eram melindrosos. Pedro estava negando Jesus. Pedro estava dizendo: não, eu não conheço Jesus, não sei quem é não. Ele estava andando com Jesus por 3 anos e meio, agora está dizendo que não conhece. Ele estava com medo. Ele não tinha poder. Até que 47 a 50 dias depois dele ter negado Jesus, a promessa se cumpre. Ele fica cheio do Espírito Santo. E quando ele fica cheio do Espírito Santo, agora a sombra dele está curando. A sombra dele está curando.
Ele não tem mais medo. Ele estava entre os guardas na prisão, pronto para ser morto no dia seguinte, e ele estava dormindo de boa, tranquilo, dormindo. Antes ele estava negando Jesus. Quando uma menina disse: você estava com Jesus? Ele disse: não, eu não conheço Jesus, não sei quem é ele não. Agora ele está entre os guardas na prisão, pronto para ser morto no dia seguinte, e Pedro está dormindo, e o anjo, para você ver como ele estava dormindo para valer, o anjo: rápido, acorda, rápido. Ele está tranquilo: rápido, acorda, põe as suas sandálias e vamos embora. Ele põe a sandália, ele não sabe se é verdade, se é mentira, mas ele põe a sandália e sai com o anjo, e as portas se abrem todas, e ele sai junto, e quando ele chega lá fora, ele se dá conta de que não era uma visão. O que aconteceu com ele? Mas recebereis power, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Mas esse é o ponto, deixa eu te dizer. Porque há muitas pessoas na igreja sem poder. Por quê? Porque há muitas pessoas na igreja tão com medo como Pedro estava. Por quê? Porque existe tantas pessoas na igreja, crentes, com medo de macumbaria, de feitiçaria, de não sei o que, de não sei o que. Por quê? Porque existe isso. Com medo. Por quê? O primeiro ponto a destacar é que você precisa receber o Espírito Santo para ser testemunha. Primeiro você recebe o Espírito Santo, e isso é para te dar vida, uma nova vida, quando você recebe a Jesus. Em João 20, 22. Você recebe o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre os discípulos e disse: receba o Espírito Santo. Nesse caso eles estavam nascendo de novo. Mas esse mesmo Jesus falou para essas mesmas pessoas que ele soprou sobre ela: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E é desse poder que eu estou falando. Muitas pessoas são crentes, nascidas de novo, receberam o Espírito Santo dentro, mas não receberam o Espírito Santo sobre elas. Agora, por que não receberam, é a minha pergunta. Eu estou em Atos capítulo 19, 11, lendo que Deus pelas mãos de Paulo fez milagres extraordinários. Mas eu vou voltar no versículo 1 e contar essa história para vocês na íntegra. Vamos comigo nessa história de Atos capítulo 19, versículo 1. Vamos trabalhar ela para a gente entender algumas coisas. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Próximo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Próximo. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Próximo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Próximo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Agora perceba aqui comigo, essas pessoas não sabiam quem era o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo. Porque Paulo perguntou para eles: vocês receberam? É interessante que Paulo encontra esses discípulos, ele não fala nada mais a não ser: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eu te pergunto, por quê? Porque ele encontrou pessoas que são discípulos de Jesus.
Então ele pergunta para esses discípulos de Jesus: vocês já receberam o Espírito Santo? Por que Paulo pergunta isso? Porque Jesus, quando treinou os discípulos, ensinou os discípulos, e depois que ele foi aos céus, ele disse: espere a promessa se cumprir, e não vão ainda. O que significa que os cristãos não podem ficar sem receber o Espírito Santo. Não podem. Não é uma questão de será que Deus quer me batizar ou não? Sabe, meu irmão e minha irmã, eu sei que essa igreja, o pastor ensina muito sobre esse assunto. Mesmo assim eu vou repassar, tá bom? Falar de novo as coisas que ele já falou, mas é importante eu falar também. Os cristãos que acreditam, porque tem um grupo de cristãos que são cristãos mesmo, que eles não acreditam nisso, tá? Tem um grupo que eles não acreditam nesse negócio do Espírito Santo, eu não acredito. Então eles estão perdendo o melhor da festa. Mas também existe um grupo que acredita. Esse é o povo pentecostal, ou carismático, como chama nos Estados Unidos. O povo pentecostal é o povo que acredita no batismo no Espírito Santo, na oração em língua, certo? Sim ou não? Dentro desse grupo existem pessoas que não estão batizadas no Espírito Santo. E eu pergunto para você: por quê? Por que não são batizadas no Espírito Santo? Aí alguém poderia se levantar e responder para mim assim: pastor, é porque Deus ainda não quis me batizar. Aí outro responderia: pastor, eu ainda estou buscando, estou me consagrando para tal. Mas nenhuma dessas são respostas certas. Por quê? Eu vejo pela Bíblia, nessa história, Paulo chega em Éfeso e encontra uns discípulos, e a primeira pergunta é: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Quando vocês? É por isso que as pessoas não recebem, porque não creem. E por que não creem? Se você ouvir a coisa certa, você vai aprender certo, e vai crer certo, e vai receber. Porque ele chega e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam, né? Pelo contrário, nós não sabemos o que existe o Espírito Santo. E Paulo perguntou: vocês foram batizados no quê? Eles falaram: no batismo de João, o Batista. Aí Paulo disse assim: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. E a Bíblia diz que, tendo eles ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia continua dizendo: e Paulo impôs as mãos sobre eles. Veja, impôs as mãos sobre eles, e eles passaram a falar em línguas e profetizar. Pessoas que não conheciam o Espírito Santo. Quantos de vocês sabem que existe o Espírito Santo? Vocês estão na frente dessas pessoas. Estão na frente deles. Já largaram na frente. E não podem parar no meio do caminho, porque eles avançaram. Então Paulo perguntou, e eu pergunto para vocês: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Se tem alguém que não é batizado no Espírito Santo, vai receber hoje aqui. Agora, não é uma questão de você estar buscando, é uma questão de você querer receber. Mas pastor, eu não sei se eu sou tão santo assim para receber o Espírito Santo. Meu irmão, se você nasceu de novo, você tem direito legal de receber. E as pessoas pensam o seguinte: eu vou me consertar, me consagrar para mim poder receber. E a questão é: você precisa receber para Ele te ajudar a se consagrar, se santificar. Ele vai te ajudar. Você está tentando fazer nas suas próprias forças, e não é possível fazer nas suas próprias forças. Você precisa do revestimento de poder. Você precisa disso. Ser revestido de poder. Vocês estão entendendo isso? Então, meu irmão e minha irmã, tem gente na igreja que não recebeu ainda o Espírito Santo. E eles estão esperando. Eles estão esperando. Eles estão buscando. Eu não estou criticando eles. Não. Eu vim aqui para ajudar você
a receber. Eu sei que muitas pessoas têm recebido através da vida do pastor Roberto. Eu sei que muitas pessoas têm recebido. Mas eu sei que tem pessoas novas aqui também. Esse é o passo 1. Mas as pessoas que receberam já o Espírito Santo, muitas vezes elas acham que chegaram lá. Que agora pronto, já recebi o Espírito Santo, não preciso mais nada. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo veio com uma linguagem sobrenatural. Não foi o que aconteceu em Atos capítulo 2? Não foi o que aconteceu aí, nessa história? Ele veio com uma linguagem sobrenatural. A minha pergunta é, para quê? A Bíblia diz que quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, se fortalece, se constrói. Uma das coisas que acontece quando você fala em línguas, pratica a oração em línguas, hoje nós estamos na era moderna do celular, então todo mundo conhece e sabe o que é um celular, não é? Imagina que o seu celular agora está 0 de bateria. O que você tem que fazer? Carregar, colocar na tomada para carregar. E aí você põe lá na tomada, e alguns celulares acontece isso, começa a passar lá você percebe que tem uma energia passando para ele, sim ou não? Vocês sabem o que é isso, não é? Então ele está carregando, não é? O celular está carregando. Uma das traduções para essa palavra edificar é recarregar. Quando você está falando em outras línguas, você está se carregando. Então, pensa comigo uma coisa. Nós pegamos o celular, né? Conectamos ao fio, né? E conectamos ali na energia, na fonte de energia elétrica. E por causa da fonte de energia, o celular começa a ser carregado, não é? Quando você está orando em língua, a Bíblia diz que você não fala homens, mas fala com. E em espírito, você fala mistérios. E mistérios são segredos divinos. Quando você está orando em outras línguas, a Bíblia diz isso, que você está em contato direto com Deus. Como seria isso? É como se você estivesse aqui, conectado a um cabo de energia que está conectado no céu. E você fica conectado naquele cabo de energia, recebendo a energia, o poder do céu. Quanto mais tempo você passa orando em outras línguas, mais tempo você fica carregado de poder. Você começa a se carregar, se encher, ao ponto de você poder ficar embriagado, embriagada. Você pode ficar embriagado por orar em outras línguas. Então não é somente receber o Espírito Santo, é você receber e começar a praticar o que você recebeu. Não é à toa que você recebeu isso, não é por acaso que você recebeu. Pastor, como você garante que é assim? Na Bíblia, no Novo Testamento, quem é o homem que você considera, fora Jesus, que fez mais do que todos? Vamos lá, quem fala? Paulo? Falaram Paulo, a maioria falou Paulo. O próprio. Esse homem, ele tinha um segredo. Em 1 Coríntios 14, 18. 1 Coríntios 14, 18. Paulo fez uma declaração. Ele diz: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Deixa eu dizer algo para você. Tem pessoas que falam: não, Paulo era um poliglota. Paulo, ele falava muitas línguas. Então ali ele está falando sobre as muitas línguas que ele falava. No versículo seguinte diz assim:
Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Se você soubesse falar inglês, você aprendeu, certo? Sim ou não? Então você conseguiria falar com o seu entendimento, sim ou não? Por exemplo, você sabe que obrigado como que é em inglês? Thank you. Você sabe que thank you, no seu entendimento você sabe que é obrigado, sim ou não? Em qualquer língua da terra, você falaria se soubesse com o seu entendimento, certo? Ele disse, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, quer dizer, nas línguas que eu posso entender, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Agora, o que ele está dizendo? Que ele disse no versículo anterior, o 18, dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. E agora você sabe por isso, que ele não está se referindo às línguas da terra, ele está falando sobre as línguas celestiais. Ok? Agora, ele disse, curiosamente, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros do que falar 10.000 palavras em outras línguas. O que ele está dizendo? Ele fala em línguas mais do que todos. Olha, veja só. Deixa eu explicar algumas coisas. Hoje nós temos igrejas, por exemplo, numa cidade, várias igrejas. Né? Aqui em Tapetim tem mais de uma igreja evangélica, sim ou não? Naquela época não era assim. A igreja de Corinto seria todas as pessoas crentes da cidade de Corinto. Então era muita gente. Muita gente. E Paulo está afirmando que ele fala em outras línguas mais do que todos os coríntios. A gente não sabe quanto. Por exemplo, eu sei que na cidade de Éfeso tinha cerca de 65.000 crentes. Coríntios eu não sei quanto tinha. Mas vamos imaginar que tinha umas 50.000 pessoas crentes. Paulo está afirmando que ele ora em línguas mais do que todas essas pessoas. Como ele sabe, meu irmão e minha irmã? Como ele pode afirmar isso? Por exemplo, para um de vocês poder afirmar uma coisa dessa aqui, vocês teriam que ter certeza. E como vocês teriam? Só se vocês soubessem que ora demais, demais, demais em outras línguas. Não é verdade? Sim ou não? Então, porque você ora demais, demais, você pensa, ninguém mais faz isso. Então ele orava muito, mas ele disse que prefiro falar na igreja. O que ele está dizendo? Porque imagina eu oro muito em outras línguas. Muito, muito, muito. Hoje eu passei o dia orando em línguas. Mas imagina que eu chegasse aqui para pregar para vocês e começasse. Vocês iam ficar olhando para mim do jeito que estão, sem entender nada. E que proveito nós teríamos? Nenhum. O que Paulo está dizendo? Na igreja eu prefiro falar com o meu entendimento para você entender. Agora, então se Paulo na igreja prefere falar com entendimento, aonde ele está orando em línguas? Em todos os lugares onde ele estivesse. Andando de cavalo, no navio, andando a pé, na rua, fazendo qualquer coisa. Ele estava fazendo, orando em outras línguas. Orando em outras línguas. Por quê? Porque Paulo descobriu o segredo. O segredo poderoso do Espírito Santo. O Espírito Santo veio nos trazer esse poder. O Espírito Santo veio trazer isso para nós. Por exemplo, tem uma pessoa aqui hoje que está com uma dor muito forte aqui nas costas. E está aqui meio sem jeito. Essa dor está aqui. Onde você está para me saber? Essa dor nas costas, onde está? Aqui. Vem cá, irmã. Está doendo aí? Olha só. Veja, eu quero fazer isso para demonstrar sobre o que eu estou falando. Hoje eu falei para você que eu passei o dia orando em outras línguas. Lembra que eu ensinei sobre ser carregado de poder? Esse poder está operando em mim agora mesmo. E eu vou transferir para ela o poder. E o poder vai curar
as costas dela e a dor vai embora. Vai embora. Lembra? As enfermidades fugiam das suas vítimas? Sim. Então, toca ela, irmã, nas costas. Toca. Isso. Agora eu vou tocar na mão dela. Em nome de Jesus, eu libero a unção do Espírito sobre você agora. Em nome de Jesus. Seja cheia do Espírito Santo. Dor, bata em retirada agora. E o que estava causando essa dor, fora. Em nome de Jesus. Ela tinha falado que estava com dor agora mesmo, não tinha? Agora vamos saber o que aconteceu? Procure a dor, minha irmã. Não tem mais? Foi embora? A hora que ela botou a mão, queimou? Você viu o que ela falou? Queimou mais ainda, né? Curada. A unção está... A dor estava do fêmur descendo para a perna. Eu até falei a Erinalva quando a gente subiu, que estava pela fé. E quando eu me sentei ali, eu disse: Senhor, eu vim com a dor, mas eu volto com a minha cura. Pronto. Amém. Curada, curada, pode sentar. Pode sentar. Aleluia. Vem aqui, irmã, vem aqui você, vem aqui. Vem aqui. Quando nós oramos em línguas, fica aí, nós ficamos cheios. E é possível isso ser passado para as pessoas. E as pessoas recebem do jeito que nós recebemos, nós passamos. E Deus quer que seja assim, que você pegue dele e transmita para as pessoas. Feche seus olhos, dá sua mão para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção sobre você agora. Tampa ela. Deus, Ele tem o desejo que as pessoas descubram o seu poder. Ele quer que as pessoas descubram e desfrutem. Porque veja, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele tem que ser o maior interessado nisso. Porque foi Ele que deu. Quando você dá algo, um presente para alguém, você quer que a pessoa receba e se alegre, sim ou não? Você não dá algo e fala assim: tomara que ela não queira, tomara que ela não queira. Hein? Quantos de vocês já compraram um presente e ficaram pensando: tomara que ela não queira para ficar para mim? Você comprou lá com todo amor, com todo carinho, não é? O presente, falou: uau, acho que ela vai gostar, mas tomara que ela não queira. Quantos já fizeram isso? Então, Deus, Ele deu um presente para nós. Olha, está sobre ela, ó. Está sobre ela a unção. Deus deu esse presente para nós, e Ele tem interesse ou desejo que nós recebamos esse presente. Se você está aqui agora, não é batizada no Espírito Santo, eu quero convidar você aqui à frente para recebê-lo. E não fique deixando o diabo continuar roubando você. Se você é crente, você tem direito. Em Marcos, Jesus disse: em meu nome, aqueles que creem falarão em outras línguas. E se você crê, você vai falar em outras línguas. E porque você vai receber o Espírito Santo, você vai começar a se encher disso. Tem pessoas que estão tentando lutar no próprio braço. Eu vou me santificar. Você recebeu o Espírito Santo? Não, mas eu vou me santificar e eu vou receber. Não. Você vai receber e Ele vai te ajudar a se santificar. Estão prontos? Eu quero convidar a banda para vir aqui. Nós vamos adorar.
E aí nós vamos orar pelas pessoas. Tem alguém aqui que não fala em línguas e gostaria de falar? Deixa eu dizer uma coisa, eu sou especialista em orar pelas pessoas para receber o Espírito Santo. Deus unge algumas pessoas para algumas coisas específicas. E eu sou ungido para orar por pessoas para receber o Espírito Santo. Numa igreja só que eu preguei, 26 pessoas receberam numa noite. Eu me lembro, não contei na época, uma igreja que eu fui também, metade das pessoas, metade da congregação não falava em línguas, e essa metade foi batizada no Espírito Santo. Então eu já perdi a conta de quantas pessoas eu orei que começaram a falar em línguas. E não vai ser diferente aqui. Então, se você está aqui, todo mundo fica de pé, a banda vai cantar, e se você está aqui, vem vindo para frente enquanto eles cantam.